Então, uma boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma das nossas lives do Grupo Fomento Integridade. Hoje a gente vai trazer aqui um tema arrojado, vamos dizer assim, municipalização do compliance. E para isso, a gente convidou dois integrantes lá desse nosso grupo, que é Roberta Codinoto, Dr. Valdir Simão, que estão aqui conosco. O nosso grupo, que é formado por profissionais que atuam ou já atuaram ou nunca vão deixar de atuar com integridade pública, que eu acho que é o caso de nós três. Ele é composto majoritariamente por funcionários que ainda estão nos órgãos, com a mão na massa mesmo, na linha de frente dessa missão de instituir mecanismos de integridade, governança, riscos, tudo isso ligado aí a formas de criar meios de gerar confiança na administração pública. Isso é até um pouco do nosso lema, justamente desmistificar aquele que tem que haver um duelo entre o privado e o público. E justamente por isso, esse é o que a gente fomenta nesse grupo. Troca de ideias, troca de boas iniciativas e até por isso que eu falo, eu acho que eu falo por mim, pela Roberta também, pelo Valdir, de que por mais que estejamos hoje na iniciativa privada, é uma coisa que esse olhar para o público, ele nunca vai deixar de existir, porque quando você passa pela administração, você entende que tem uma lacuna, mas que tem muito potencial de que essa lacuna sejam preenchidas. Servidores excelentes, estruturas excelentes. Então, por isso mesmo, e a gente também, o próprio Dr. Valdir vai estar nos colocando a vivência que teve de um órgão extremamente importante, que é a CGU, para o nosso debate. E, bom, apresentações breves aqui, antes de passar a palavra, Roberta Codinoto. Eu nem sei por que eu preciso te apresentar, mas vamos lá. Roberta é advogada, consultora em compliance, governança, sócia do escritório Pro Integridade. Hoje a Vivian também, que é a sócia dela, está conosco aqui. Super renomada. Conheci a Roberta agora, mas o nome dela já conhecia há muito tempo. Também faz parte do IBIP, que é um Instituto Brasileiro de Integridade Pública, que também é uma iniciativa que congrega profissionais de diversas frentes para tratar esse tema, independente se tiver no setor público ou privado. Se você tem um trabalho em prol da administração pública, é isso que está valendo. Eu acho que também é a mesma lógica do nosso coletivo. Dr. Valdir Simão, também advogado, hoje em dia do nosso lado. Aliás, sempre esteve do nosso lado. Agora ele está matando um leão a cada dia aqui conosco na iniciativa privada e dando exemplo, como ele já deu exemplo na iniciativa pública, agora dando exemplo desse lado aqui também, que é possível trabalhar com compliance de uma maneira séria, de uma maneira não condescendente com as coisas erradas que também existem e muito na iniciativa privada. Acho que é bom esclarecer também para desmistificar de que tudo que está errado está no público. Quem está no privado tem a missão também de trazer essa integridade, depende muito de nós. Dr. Valdir Simão é ex-ministro da CGU, do Ministério do Planejamento, auditor fiscal da Receita, doutor? Da Receita, tem uma carreira antes mesmo de ser ministro, vários cargos de gestão mesmo, trabalhando em várias iniciativas, com certeza vai engrandecer muito aqui o nosso diálogo. Eu não combinei uma ordem, então vou passar a palavra para a doutora Roberta primeiro. Tudo bem, doutor Valdir? Vamos por ela primeiro, por elas primeiro, já que nós teremos, inclusive, o Fontenelle antecipou que teremos um bate-bola sobre valorização, das mulheres no nosso meio. Todos os meios precisam, o nosso meio também não é diferente, não é só porque falamos de ética que somos éticos, nem sempre somos. Então, vamos lá. Roberta, você, por favor, nosso tema de hoje, municipalização do compliance. Como é que surgiu? Eu sei que a gente também começou essa historinha lá atrás e cá estamos,
Está contigo. Vamos. Por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, Pedro, pelo convite. Desconsidere metade do que ele falou, porque ele é conflitadíssimo para falar, né? Eu sou só uma amante aí do tema integridade. Sou filha de uma servidora pública, falo isso com orgulho, então desde muito tempo venho questionando esse dilema, né, existente entre a banda de lá e a banda de cá, e não dá para a gente falar de integridade, cada um, né, tentando se matar, uma guerra de empurra-empurra, de responsabilidades e de culpas, né? Então a gente precisa construir juntos, e tem uma parcela muito importante com os cidadãos, né? Então a gente vai tentar trazer essa discussão aí hoje. Por que para mim esse tema acabou sendo muito importante? Eu acho que o município, ele é aí o primeiro contato nosso com o setor público, né? A gente não vive no país, a gente não vive no estado, a gente vive no município. Então, essa sensação de ser a casa mais próxima do cidadão, né? Então, essa relação mais próxima. E a cada vez que vai avançando o tema, né, da corrupção e das exigências das empresas, não dá para que o município não caminhe nesse sentido de evolução. Né, justamente por esse contato mais próximo com o cidadão, justamente por esse contato mais próximo com pequenas e médias empresas que constituem mais de 97%, né, das nossas empresas no país. Então, é uma realidade que precisa mudar, e a gente precisa fazer essa transformação. E acabei sendo convidada no finalzinho de 2018 para 2019, para auxiliar a Prefeitura de São Paulo na construção do seu programa de integridade, né? Já existia aí um embrião do que era o programa, a CGM fazendo um trabalho muito legal, e a gente precisava dar uma renovada, né? Um ar de programa de integridade de fato. E eu descobri nessa experiência, e foi muito interessante, muito marcante para mim, que há muita confusão sobre o compliance na esfera municipal, porque nós temos aí todo um passado, né, de compliance chegando no Brasil por intermédio das multinacionais americanas, então as empresas que já estavam aí obrigadas a ter seus programas fora, né, do Brasil e também adequá-los aqui dentro do Brasil, antes de qualquer obrigatoriedade, né, aqui no Brasil, e a gente foi tentando importar essa cultura junto, tentando importar conceitos juntos, e quando nós nos deparamos aí com o que seria um programa de integridade na esfera municipal, estadual, ou até mesmo federal, há um desconhecimento e há uma certa confusão de terminologias, de conceitos, né? E eu me surpreendi, por exemplo, com a questão do desafio de falar sobre corrupção, por exemplo, né? Então, uma das primeiras perguntas que eu fiz para o meu time na época era quais os treinamentos que nós estamos dando para os servidores, e eles me disseram, nós estamos treinando sobre o código de conduta do servidor, e eu falei, só isso? Não, fizemos um treinamento brilhante de assédio, e só isso? E um treinamento anticorrupção? Não estamos fazendo. E por que não estamos fazendo? Porque eles podem se sentir ofendidos eu falar de corrupção para eles. Então, como eu preparo o servidor para lidar com a iniciativa privada num programa de integridade, se eu não falo para ele quais são os desafios desse relacionamento, quais são as possibilidades de que ele seja enquadrado como estar cometendo algo de corrupção. Então, se eu não o preparo, como ele vai ter? Então, foi o meu primeiro start. Eu falei, temos um tema cultural. Na empresa não há problema nenhum eu falar sobre corrupção nos treinamentos, pelo contrário, eu preciso educar as pessoas que elas estejam preparadas. Mas temos
um tema cultural grande. E aí outra segunda questão que me chamou, e já passando para o Dr. Valdir, não tenho a menor intenção de monopolizar aqui a palavra, até porque tenho muito a aprender, né, com ele. A segunda questão que me chamou muito a atenção foi o tema da confusão com auditoria e controle interno. Então, quando se fala dentro de um setor público, vamos ter um programa de integridade, auditoria. Já temos auditoria, a Audi vai cuidar disso. Não, não é a Audi, né? Não é a Audi que cuida disso. Eu preciso das ferramentas de auditoria, eu preciso dos controles internos, mas eu estou falando de algo maior, que ultrapassa essa esfera de controles internos e auditoria. Então, acho que até para apimentar e ouvir, né, Dr. Valdir, essas questões, elas são importantes e a gente precisa se debruçar sobre elas, que é o tema cultural e também essa confusão de conceitos que nós temos aí ainda no setor público. Obrigado, Roberta. Então, passando um pouco esse start nosso para o Dr. Valdir, dessas primeiras impressões, Dr. Valdir, vamos começar de trás para frente, suas impressões agora de quando observando o setor público já um pouco mais de fora, você começa a ver, talvez, né, como tudo na vida, né, quando você enxerga problemas de fora, você tem perspectivas diferentes. Então, sua vivência agora mais recente de enxergar o compliance, porque o compliance é só um nome, você fazer ou estar em compliance, a CGU, por exemplo, já faz isso sem dar esse nome há muitos anos, né? Então, na sua perspectiva do presente, um pouco mais recente, qual foi, assim, o grande marco, ainda mais ligado ao nosso tema da visão para com o município, Valdir? Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme falar com vocês, bater papo numa sexta-feira à tarde sobre esse tema que é tão bacana. E queria parabenizar o trabalho que vocês fazem. Eu fico admirado com a disposição de vocês em fazer um trabalho, plantar uma semente que é difícil de germinar, né? Mas certamente e a gente tem que aguar todo dia. Eventualmente a gente tem que trocar muda, mas certamente esse jardim vai florescer. Eu tenho convicção que vocês estão construindo uma coisa muito bacana para o país, para as próximas gerações. Esse é um tema instigante, né? A gente falar sobre gestão municipal e falar sobre compliance nos municípios é um grande desafio. Assim, a gente tem que ter aqui uma expectativa bastante real sobre esse tema. Veja que esse tema da integridade, do compliance, dos sistemas de integridade, ainda está engatinhando no Brasil, inclusive no setor privado. No setor público, eu estou me referindo, claro, àquilo que vocês fazem no dia a dia de construção de um sistema de integridade estruturado, claro, transparente, que as pessoas entendem, né? Como foi dito aqui, alguns órgãos, assim como algumas empresas, já exercitavam a integridade no dia a dia da gestão, de forma natural. Mas a gente sabe que essa realidade ela vai mudando também ao longo do tempo. Algumas condutas que até pouco tempo atrás eram toleradas, hoje já não são. Eu me refiro, por exemplo, à oferta de um presente, né? É muito comum. Aliás, eu estou em Brasília, né? Em dezembro, essa esplanada aqui tem lojas que vivem de cesta de Natal, esse tipo de coisa, porque eu diria que é algo que, quer dizer, a percepção vem mudando, o sistema de controle tem feito um trabalho de divulgação muito importante, de doutrina, explicando o que é aceito, o que não é, o que é possível, o que é legal, o que é ilegal, mas coisas que até pouco tempo atrás não eram criticadas. Vejo que a gente tem um código de conduta da administração pública, do servidor e da alta administração há muito tempo.
né? Ele é claro, o código de conduta. Mas se perguntar para a maioria dos servidores, eu acho que a grande maioria nunca leu o código de conduta, né? Se isso acontece na administração federal, imagine os municípios. A gente está falando do país que tem 5.570 municípios e com um perfil, a grande maioria deles são municípios pequenos. Veja, eu não estou falando nem de sistema de integridade ou sistemas de controle. São municípios que não têm nenhum sistema de gestão, porque não tem, às vezes, uma carreira estruturada e os governantes também acabam não cuidando de formação das lideranças, dos gestores, para as diversas áreas. Eu concordo com a Roberta que a gente tem que ter uma atenção para o território. É lá que acontecem as coisas. E a gente vê experiências bacanas, por exemplo, na gestão de um equipamento público, às vezes federal, estadual, municipal, uma creche, uma escola, de sucesso, mas o gestor, veja que é uma iniciativa local, né? Não há algo estruturado. E não há algo que vem, inclusive, de Brasília, dos órgãos centrais. A área de educação e a área de saúde são críticas nesse aspecto, e eu acompanhei um pouco na minha trajetória profissional, eles se acotovelarem dizendo, olha, não é comigo, não é comigo. E não pode ser só com órgão de controle, tem que ser com órgão central de gestão, né? Principalmente nas transferências obrigatórias. E como eu dizia, a grande maioria dos municípios não tem nem sistema de gestão. Eu me lembro uma vez, só para contar aqui uma história para ilustrar um pouquinho, um amigo acabou sendo candidato a prefeito, ele era reitor de uma universidade no interior de São Paulo, reitor da Unesp. Ele se candidatou, ficou empolgado com aquela coisa de ser gestor, e foi candidato a prefeito, foi eleito. E me pediu, Valdir, poxa, me ajuda a montar um plano estratégico? Tá, vou lá, eu fui lá ajudar. É o meu município. E eu entrei na prefeitura, falei lá com uma pessoa da área de orçamento e finanças, falei, por favor, gera para mim um relatório de execução orçamentária e financeira dos últimos 5 anos. O camarada olhou para mim e falou, mas o senhor quer isso para quê? Não, eu até consigo tirar isso, mas por quê? O que acontece, meus amigos, minhas amigas? O prefeito desse município, ele liga para o secretário e pergunta, quanto é que eu tenho no caixa? Ele não quer saber qual é o limite orçamentário, né? Ele quer saber se ele consegue fazer uma entrega específica. E aí isso se reproduz em todos os escaninhos daquela administração. Então, eu acho que é um tema que precisa ser debatido. A gente tem uma oportunidade muito grande, eu acho que existem algumas vertentes, a gente pode explorar isso, de apoio para internalização nos municípios, na gestão municipal, de sistemas de integridade, entender corretamente o que a gente está falando, né? E a vertente ela pode vir do setor público, mas também pode vir do setor privado, né? Mas com essa expectativa real, né? A gente vai levar ainda algum tempo para que esse bicho-papão, as pessoas não tenham receio de falar sobre corrupção, sobre transparência e integridade, sem se sentirem ofendidas, né? Acharem que, pô, você está pensando que eu vou me sujeitar a esse tipo de coisa? E até porque há um certo preconceito com esse tema na administração pública. Eu acho que as coisas já estão se arrefecendo, a gente viveu até pouquíssimo tempo atrás um clima, uma tensão enorme de desconfiança interinstitucional, né? E eu acredito que depois da matéria de hoje no Globo, talvez essa desconfiança vai se acirrar, né? Que já estava arrefecendo, mas o que a gente precisa dessa tranquilidade, da confiança interinstitucional para que a sociedade confie no Estado e nos servidores e nos gestores públicos, né? E a partir daí você consegue pactuar um comportamento adequado que vincule a todos, as pessoas não se sintam constrangidas de ter que prestar contas do que fazem. O administrador público tem que ver isso como algo natural. E a oportunidade que eu me referia, nesse momento, é a proximidade das eleições municipais. Eu acho que esse tema precisa estar no debate, precisa estar na agenda dos candidatos, e esse grupo aqui precisa colocar esse tema na voz de cada um dos candidatos, na forma de compromisso, para que eles possam
ao assumir, implementar os sistemas de integridade dos seus municípios. Para começar, eu queria só fazer esse registro. Obrigado, Pedro. Muito bom, obrigado, Valdir. Bom, é muito interessante. O que a Roberta comentou é muito interessante, né? O estigma de se falar em corrupção com as partes interessadas, vamos dizer assim, né? Usando um conceito um pouco mais técnico de stakeholder da corrupção, que é o agente público, porque sem ele não acontece corrupção, pelo menos não a nossa corrupção no sentido mais... porque existe a corrupção privada, mas no Brasil, inclusive, ela nem é tipificada, mas a corrupção posta e que estudamos, ela sempre envolverá um agente público. Então, você não poder falar com esse próprio agente, né, treiná-lo, prepará-lo, isso é uma problemática muito grande. Eu sempre me recordo muito do Reinaldo Gotto, numa palestra que nós tivemos, a gente estava conversando, era com área de relações institucionais, governamentais, lobby bom, tá, gente? Esclarecendo. Procurem, lobby não é só ruim, é a relação público com privado, profissionais no meio dessa relação, é isso, simplificando. Mais uma coisa que o Reinaldo falava muito dentro da área dele de compliance, para preparar esses profissionais que iam exercer o papel de lobistas com a empresa, era o seguinte: vocês serão assediados. Não é se, é quando. E talvez essa mentalidade, acho assim, que não é a mesma coisa para todo agente público, vai depender muito da posição dele, obviamente. O Reinaldo, quando ele treinava lobistas, ele falava, vai acontecer, porque, claro, era um grupo de extremo risco. Vamos trazer um pouco mais para o gestor público. O gestor público, quanto mais poder de decisão ele tiver, mais próximo do quando ele será assediado, ele vai estar, e não se ele será assediado. Então, ele se negar de alguma forma a ouvir, a ser preparado para quando esse momento acontecer, é muito ruim, né, Roberto? Eu acho assim, a gente sempre trata muito, por exemplo, eu vou dar um exemplo de tratar sobre assédio moral. As pessoas ficam incomodadas, às vezes, um pouco, mas se você não tratar, como que você vai evoluir na conversa? Né? Assédio moral, assédio sexual, que é presente em todo tipo de organização. Se você ignorar essa parte, você está fazendo um mal danado para a organização. Então, se você ignorar também tratar de corrupção num ente público, você vai estar fazendo um trabalho assim, é difícil até dizer que é pela metade, é quase que menos do que a metade. Roberta, na sua experiência, você viveu isso. Como que você, enxergando e tomando esse baque, começou a construir pontes, ali, construir conexões para superar essa dificuldade, né? Assim, vamos um pouquinho mais para dentro do operacional, né? Importante ter esse feedback. Acho que é importante começar com a construção da cultura na área que vai cuidar da integridade, porque eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo, e o que eu percebi quando eu cheguei é que nem eles acreditavam exatamente naquilo que eles teriam que fazer. Então, se eu acredito que as pessoas vão se sentir ofendidas, né, eu não acredito no poder da ferramenta, eu não acredito no poder da mudança cultural. Então, precisei, né, primeiro fazer essa preparação do time, e era muito interessante, eu tive pessoas maravilhosas, e aí uma das coisas que eu mais me surpreendi é a quantidade de gente incrível que existe dentro do setor público. Então, assim, eu sempre elogio muito, né, meus parabéns, é muita gente bem formada, é muita gente bem intencionada. A gente vive aquele paradoxo dos poucos maus, né, comprometerem a imagem de toda uma categoria, o que é muito ruim, né? Então, eu tinha uma pessoa da minha equipe que eu desafiava a subir e ele me puxava um pouquinho para baixo, né? Porque às vezes eu sonhava alto demais e ele fazia assim para mim, menos,
menos, né? E eu falava, olha que combinação boa, né? Também te tiro da tua zona, porque ainda que eu baixe um pouquinho, eu te levanto um pouco, né? Então a gente consegue se desafiar. Então acho que essa mudança da cultura, ela exige uma pessoa que tenha um perfil de relacionamento com pessoas, né? Recentemente eu participei de um webinar muito interessante com o Renato Santos e falávamos aí do comportamento, né? O trabalho incrível lá que o pessoal do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental tem feito, e nós acreditamos do compliance, do programa de integridade como uma ciência comportamental. Eu não posso só pensar em regras e processos, porque senão, de novo, aí deixa a auditoria fazer. Então, é uma auditoria, um controle interno, não vai haver uma transformação de pessoas, né? Então, é importante que você tenha essa visão da construção, da mudança da cultura. E eu preciso passar essa mensagem positiva. Não é à toa que eu admiro tanto o Dr. Valdir, que abre hoje esse encontro, né, falando que nós estamos regando, plantando a semente, de vez em quando tem que mudar, muda, adorei essa, né? Essa mudinha aí não vai, troca a muda, que essa nem aguento, né? De vez em quando temos mesmo que trocar. Mas é essa questão da construção. E você tocou num ponto importante, você falou assim, desse estigma, né, do funcionário público, do privado com o funcionário público. E eu senti algo na pele, assim, que me marcou muito, e eu comecei a fazer esta construção, né, com os meus colegas do privado. Então, trabalhando na construção de políticas, trabalhando aí na construção do nosso treinamento, porque por fim consegui construir um treinamento anticorrupção, né, depois de muito insistir, eu levei vários materiais do privado para o time estudar. E uma determinada pessoa me levanta a mão lá quando estávamos discutindo e falou, os materiais são excelentes e tudo mais. Mas você reparou aqui como nos códigos de conduta das empresas eles mencionam sobre o funcionário público? Tem quase uma caveirinha aqui, essa pessoa do meu time falou. Quando fala funcionário público, quase tem aquele símbolo de perigo, contagioso, radiação. E aí eu falei, como nós podemos construir uma relação positiva se eu já começo tratando? Então, realmente, as empresas também precisam construir esta relação, né, para que haja um programa de integridade dos dois lados, pressupõe confiança e pressupõe, né, um relacionamento de dignidade. Eu não posso partir acusando. Então, esse estigma é dos dois lados. E o funcionalismo público também tem um estigma com relação ao empresário, porque eu ouvia muitas coisas. O empresário vem aqui, corrompe, né? E o empresário apontando o dedo para o lado de lá, e o seu funcionário vem aqui me achar, né? O seu servidor vem aqui me achar. Então, a gente precisa desconstruir esses estigmas e ter mais cautela e mais respeito nessas relações. Então, eu tenho desafiado as empresas a revisitarem suas políticas no sentido de ter mais respeito nessa relação. É uma relação que precisa ser monitorada? Lógico, né? Se é uma empresa grande, você vai receber lá um funcionário público, você tem que ter uma ata dessa reunião, eu tenho que saber quem acompanhou, o que foi tratado e tudo mais, mas eu não posso, nas minhas políticas internas, tratar essa pessoa como se fosse um bandido. A gente não pode cometer isso, né? E aí, falando de cultura ainda, como que você perguntou como eu comecei a germinar isso, né? Um fenômeno que eu vejo acontecer, que é importante, e nós somos uma prova disso, Pedro, acho que muitos dos que estão aqui nesse grupo, é que ao contrário da cultura do top-down, né, dos programas de integridade das empresas, o que eu vejo muito forte surgir na municipalidade, não é? E nos programas de integridade público é o que eu chamo da cultura do bottom-up.
começa a ficar tão insustentável um gestor atuar de forma dissonante daquilo que os servidores estão querendo que aquele órgão pratique, que fica impossível dele conseguir gerir. Então, se nós não temos o comprometimento da alta gestão, porque é algo que sempre me perguntam, e como que nós fazemos o comprometimento da alta gestão no município? A gente tem um tema relevante, depois quero ouvir a opinião do Dr. Waldir com relação a isso, porque, na minha visão, se nós não fizermos por comprometimento legal, como uma lei de responsabilidade, por exemplo, do gestor dar continuidade para o programa de integridade do seu antecessor, é muito complexo que ele tenha esse compromisso, né? Então, nós temos, sim, que fortalecer muito a cultura na base, porque essa cultura exigindo o comportamento íntegro dos seus gestores começa a deixar a gestão insustentável se ela não segue esse mínimo parâmetro, né, de uma cultura de integridade. Então, é um pouco do que eu comecei, né, disseminar na base, e aí se você treina os servidores e você começa a trazê-los, né, para essa cultura, você fortalece esse bottom-up. Muito bom, Roberta. É uma coisa que você me falou, achei interessante, que você precisa instigar, então, aquele time titular pequeno que vai ficar com essa missão da integridade, você precisa fazer eles acreditarem que é possível, que é difícil, sempre vai ser um baita do desafio, mas que é possível, né? Porque caso contrário, como é que você vai fazer alguma coisa que você não acredita? Você até faz, mas certamente com menor vigor, com menor empenho. Me lembra muito uma frase do Edmund Burke, que eu gosto muito, que é: para que o mal prevaleça, basta que os bons fiquem de braços cruzados, né? Isso, e é meio assim mesmo. Às vezes o mal, vamos dizer assim, o errado, ele prevalece, não é porque ele se esforçou muito, é porque as pessoas que tinham capacidade, poderiam combatê-los, simplesmente assim, estavam desmotivadas, e aí às vezes nem muito por culpa delas. A gente, numa live passada, falou que a falta de punição para o errado gera também o desestímulo de quem está dentro do sistema. E no público isso é muito grande. Você está num órgão e você vê as coisas acontecerem e não ter consequências para esses atos desviados, vamos dizer assim, que a corrupção, o dano ao erário é óbvio, ele acontece, mas talvez o dano psicológico ali no servidor público, de botar ele em desestímulo para com o trabalho dele, seja até pior. Né? Não sei, eu tô fazendo uma baita de uma ilação, mas assim, o servidor público, que também é estigmatizado por não ser motivado, por que ele não está motivado? Será que é porque talvez a coisa esteja realmente desmotivadora? Então, falando em motivação, vou puxar um pouco a experiência do Dr. Waldir, também capitaneando a CGU. Se puder, né, conversar conosco assim, como manter o servidor, esse da base que a Roberta fez, que é onde a coisa vai acontecer realmente, a ponta da lança, como manter ele motivado de que é possível ter um ambiente íntegro, né? Construir um ambiente íntegro, doutor. Veja só, bom, esse é um grande desafio. Aliás, talvez seja uma das tarefas mais difíceis para o gestor público, é manter o time energizado, né, e alinhado. Né? Eu não quero fazer propaganda, mas eu sugiro até que vocês leiam o capítulo que eu escrevi sobre isso no meu livro, Manual de Sobrevivência do Administrador Público. Porque esse é um tema fascinante. E a experiência que eu tenho, assim, existem algumas organizações, e eu cito assim a CGU, eu cito a Receita Federal, que tem carreiras muito bem estruturadas e pessoas apaixonadas pelo órgão, pela instituição. Mas são órgãos, principalmente órgãos de controle, essa paixão um pouco fria, né? Mas é uma paixão. As pessoas respeitam muito, têm um senso de dever que você não encontra em qualquer lugar. E é um pouco da história do desenvolvimento da burocracia, da administração pública brasileira também, de algumas instituições que foram preservadas do clientelismo, patrimonialismo. Agora, existem outras instituições, eu quero citar aqui uma experiência que, para mim, foi, na minha opinião, a principal experiência
minha como gestor, que é o INSS. Que existem pessoas apaixonadas e é uma paixão quente. É assim, algo que você não vê em qualquer lugar, que é contagiante. E assim, é claro que qualquer coletivo, qualquer organização, você tem um conjunto de pessoas que vão carregar o piano, né? Isso na administração, no serviço público é muito característico isso, né? E existem aquelas que são acomodadas, ficam de braços cruzados e esperam um comando para agirem, né? E são mais suscetíveis aos humores da gestão, ao perfil de quem assume a cadeira, né? Então, agora, manter energizado, primeiro, você tem que ser uma liderança inspiradora, né? O tone at the top tem que funcionar na gestão também. Você tem que ser o exemplo, né? Mas não basta ser um exemplo positivo. As pessoas têm que ver em você alguém que materializa o propósito da organização e que elas consigam compreender esse propósito e compreender como é que se transforma as ações do dia a dia em alcance de objetivos estratégicos. E aqui eu estou falando de algo que é importantíssimo, planejamento estratégico, que a grande maioria dos órgãos não tinha até pouco tempo atrás. Então, e aí você vai dando um sentimento. Se você não despertar no servidor esse sentimento, a identidade com a missão da instituição, é muito difícil você conseguir que ele esteja energizado, motivado para as tarefas do dia a dia. A questão da integridade, eu acho que você construir um campo no chão de fábrica, né? Eu costumava dizer assim, Pedro, que eu, presidente do INSS, com 10 superintendentes, com 100 gerentes executivos, né, e 1.500 gerências de unidade de atendimento. Eu dizia para todo mundo, todos nós, sem exceção, trabalhamos para o gerente de unidade de atendimento, porque é lá que acontece a entrega. E se esse camarada não estiver motivado, não entender o que se espera dele, a entrega não vai ser boa. E a experiência do usuário, do cidadão, que às vezes é uma única na vida, ele vai entrar uma vez na vida num órgão para pedir o seu benefício de aposentadoria, e é um momento de transformação da vida da pessoa, pode ser um momento ruim, né? Uma experiência ruim. Vamos tentar fazer disso uma experiência positiva, boa, que ele possa celebrar. Então, compreender o propósito, a missão da instituição, gerar esse sentimento de adesão, compreender a importância do papel daquela instituição para a sociedade e para além de construir no chão de fábrica um colchão, vamos dizer assim, de integridade que impulsione toda a organização, que ela caminhe pela ética, pela disciplina, pelo cumprimento das normas, né? Isso depende também, para manter irrigado esse jardim, que a principal liderança inspire todo mundo. No caso dos municípios, eu acho que é muito fácil acontecer o que você disse, né, de você desestruturar do ponto de vista da musculatura, da integridade, uma organização em muito pouco tempo, né? E a desmotivação pode ser, poxa, botaram aqui um chefe, um ministro, um secretário, um presidente que não sabe o que está fazendo, eu tenho vergonha desse camarada. Isso acontece muito. Já aconteceu comigo. Graças a Deus, não como presidente, né, mas como servidor. Poxa vida, eu tenho vergonha de dizer que eu trabalho nesse órgão, né? E agora não pode nem criticar mais. Se criticar, eu posso responder o processo administrativo disciplinar, né? Mas é terrível, né? Quando você não vê uma instituição que tem uma importância social muito grande ser prestigiada pelo centro de governo com a alocação de um gestor que tenha compreensão daquela missão, que tenha capacidade de evoluir nas entregas daquela organização. Então, para mim, continua sendo muito importante o tone at the top. E nos municípios, a gente tem que envolver os prefeitos.
E a forma de fazer isso, né, como eu disse, a gente precisa colocar esse debate nesse período eleitoral. E a sociedade civil precisa se mobilizar para isso. A gente está vendo experiências muito interessantes de formação política das pessoas. Essas pessoas, somente aquelas que têm essa identidade com a política, elas transformarão certamente a administração pública em algo muito melhor do que é hoje, né? Como lideranças políticas. E a gente precisa também acabar com esse conflito aparente de agenda, né? Que é quase que um conflito de agenda entre o agente político e o burocrata. Né? Não deve existir. Ambos são importantes e são legítimos, têm aspirações legítimas. E a gente precisa, e desde que todos estejam bem intencionados, vamos construir algo bacana. Né? Então, essa construção, ela precisa, claro, motivar a base, mas a gente sempre vai depender de uma liderança inspiradora. Prefeito, um secretário, um ministro, um presidente, e essa inspiração ela tem que ser um critério para a alocação da pessoa em determinado cargo em comissão. Perfeito. Valdir, eu posso até, assim, como testemunho, né? Minha primeira experiência profissional no mundo do direito foi na CGU, meu primeiro estágio lá no segundo semestre de 2006. Jorge Age ficou um tempinho lá. E era essa liderança, eu sempre senti, sim, essa liderança dele. Assim como você, agora com o ministro Wagner. E isso transforma também a CGU num órgão... ele já é um órgão singular, do sentido até do ponto de vista jurídico, quando você vai comparar com outras. Até tive a oportunidade de fazer aquele curso promovido pelo Valfredo, né? Lá, mesmo quando você pega outros países, a CGU ela é sui generis e ela tem que aproveitar, no meu ponto de vista, dessa situação para que também criar entregas sui generis no ramo do controle, né? Não só do ramo do controle como auditoria, como a Roberta colocou, mas do ramo também do compliance, vamos dizer assim, não do controle, mas do ramo do compliance, né? E da boa governança. O estado de liderança inspiradora é o ideal, vamos por assim. E aí a gente às vezes se depara, como a Roberta colocou, como situações onde a liderança não é tão inspiradora. Olha, não vamos nem conversar em liderança desmotivante, que é aquela liderança desviada, porque essa, se a gente nem consegue começar a falar sobre compliance com essa. Mas naquela que as agendas são outras, que as prioridades talvez não sejam propriamente a integridade, eu digo a transparência, assim, tem outras agendas que não seja propriamente isso para o órgão. E a Roberta citou, nesse ponto, quando você não tem uma chama lá em cima, você tem chamas embaixo. E se talvez esse gestor lá em cima não esteja muito, assim, que não faz parte da agenda de prioridade deles, eu acho que talvez muito importante seja ele entregar a chave dessa agenda para essas chaminhas que estão embaixo. Eu posso até citar um exemplo, né, prático na vivência que eu tive no Ministério do Trabalho, super conturbada. Quem conhece lá a passagem de 2017 e 2018 do Ministério do Trabalho é mitológica. Mas no meio de tantas confusões, existiam algumas dessas chaminhas. Carla Bax estava lá comigo na época. E assim, uma coisa muito boa, que é você, sendo proativo, você tem que pedir essa agenda. Como eu fazia, por exemplo. Estava na Secretaria Executiva, coração do Ministério. Vamos pensar isso até, daqui a pouco eu faço uma analogia com o município para a gente poder se resguardar nosso tempo. O secretário executivo tem uma agenda absurdamente complexa. Mas o que eu fazia, na época que eu estava na chefia de gabinete, era pedir que a secretaria, e ele deu esse aval, é aí que está o apoio da alta administração, ele deu esse aval para eu falar com a secretária dele para marcar as reuniões com a presença dele, estava lá, ele convocava todo mundo. Marcava reunião para tratar, por exemplo, sobre alguma questão de governança. Fala se alguém faltava quando marcava a agenda do ministro. Quando marcava a agenda do Pedro, chefe de gabinete, muitos faltavam. Secretários esquecem. Mas o secretário executivo marcando, os secretários estavam lá presentes.
Ah, o secretário não pôde participar. Você não pôde, mas estou aqui, estou representando ele. O importante é que você conseguiu, por esse apoio que ele me deu, essa abertura. Ele tem outras agendas, tudo bem, mas dê uma abertura para que essa chama do meio ali possa, em seu nome, falar de integridade, governança, riscos. Eu me lembro que eu entrei no meio de uma conversa sobre PTIC, PDTI. Até hoje eu me confundo com aqueles monte de sigla de governança pública, mas são vários planos de governança para contratações públicas. Principalmente, na época, estava na área de TI. Super importante, porque a TI ela é completamente transversal, cuida de todos os aspectos num órgão público. É impossível você, hoje em dia, né, no mundo que a gente está, iniciar qualquer tipo de política pública sem pensar em como é que você vai amarrar a TI com isso. E era muito, muito, muito importante definir esse plano de governança de TI, justamente para que não houvesse descarrilhamentos no futuro, como já haviam tido no passado. Houve as primeiras reuniões com o ministro e com o secretário executivo convocando e participando, sala cheia. E eu comecei a observar que as outras reuniões que foram delegadas para o diretor da TI, para o secretário, não sei o quê, foram ficando com o quórum esvaziado, e o tema era o mesmo. Era a conclusão daquilo que começou lá atrás. E não fazia sentido. Aí foi quando eu tive a ideia, vamos fazer o seguinte: secretário, eu sei que o senhor não está com a agenda cheia, não pode participar. Você se importa conversar com a sua secretária para a gente marcar uma agenda aqui no seu nome? Pode marcar, Pedro. E assim a gente fazia, e tinha quórum. Assim, uma coisa bem pragmática, né? Vamos dizer assim. Não sei nem se isso é lícito, tô brincando. Não, é lícito, tô brincando, porque ao mesmo tempo ele não tinha problemas de agenda. Na verdade, muito pelo contrário, ele estava dando uma chave da agenda dele para mim. Se você não tem essa chama, doutor Valdir, talvez, assim, passe a bola para alguém que tenha e fale, essa pessoa me representa, né? Eu acho que isso... E aí, pensando no nível do município, o prefeito, né, que está ali super atarefado também, com seus secretários super atarefados, mas, de repente, tem aquele servidor que é mão na massa e que já está entendendo muito de compliance, porque, igual a Roberta comentou, às vezes isso vem bottom-up mesmo, é aquele servidor antenado que curte compliance, o sonho dele é ver compliance na prefeitura, passa a chave da agenda para esse servidor, né? Talvez seja uma das soluções, assim, falando bem no nível operacional, quase que de brincadeira, mas é verdade, gente, funcionou. Aprovamos o PDTI, o PTIC, não sei o quê, e a partir dessa aprovação da governança, qualquer coisa que desviasse daquilo teria consequências jurídicas muito sérias. Só que você imagina que se isso não tivesse tido esse apoio de agenda, as agendas não seriam marcadas, porque você, para aprovar um plano desse, né, por que essas pessoas precisam estar na mesa? Porque você precisa da alta administração ratificando aquilo, realmente constando na ata de reunião com o secretário fulano, de todas as secretarias, estavam lá. Porque se um não estiver, o doutor Valdir sabe muito bem isso, o plano não se aprova. E fica demorando e não acontecendo, né? Então, isso foi uma experiência particular de como cativar. Vou retornar a pergunta para o doutor Valdir. Antes de estar no cargo de ministro, onde realmente você tem uma posição que você marca, e se não tiver, as pessoas geralmente não furam reuniões quando não marcada por ministros. Ou secretários executivos, ou cargos ali realmente super de alta gestão, mas certamente já esteve em cargos onde, né, na coordenadoria, hoje, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o Bessa. O Bessa é braço direito, mas ele não é o ministro. Como é que é a dificuldade dele, talvez, de congregar todas as partes importantes do Ministério da Economia? Você já viveu isso na prática, Valdir? Você viveu como que talvez você driblou essa dificuldade? Bom, primeiro, isso é um exemplo, e é verdadeiro, que as pessoas são responsivas ao poder, né? Que é um perigo sempre, né? E quando você ocupa um cargo de destaque, você se sente até mais bonito. As pessoas acham que é verdadeiro, né? Alguns acham que, de fato, poxa, eu fiquei mais bonito depois que eu
tornei ministro, todo mundo olha para mim diferente. E sem perceber que, na verdade, as pessoas estão olhando para a figura da autoridade. Né? Ainda que você tenha essa dificuldade de agenda, a liderança ela tem que deixar claro que aquela agenda é importante. Né? E quando ela delega para alguém que seja motivado para conduzir a agenda e deixa isso muito claro, as coisas acontecem. Eu já tive situações em posições de destaque em que o ministro tinha lá um assessor especial que ele se dizia os olhos e ouvidos do ministro. E eu atendia ele com toda a parcimônia. Eu, presidente de uma instituição, e mas ele saía, eu esquecia tudo que ele tinha me dito. Eu sabia que não era verdade. Aliás, o que eu tenho que prestar conta é para a autoridade e para o cidadão, não para um assessor que se diz olhos e ouvidos. Quando a pessoa se coloca dessa forma, isso é um mau sinal. Quer dizer, é um sinal que você tem uma dificuldade, uma dificuldade de liderança, claro, de exercício da liderança. A autoridade ou a liderança ela não precisa estar presente 24 horas, não precisa estar com a agenda disponível. A gente sabe o quão difícil isso mas as pessoas precisam sentir autoridade acessível. E com poucos exemplos, eu acho que isso acontece. Com uma outra atenção, dependendo do tamanho da organização. Vou te dar assim um outro exemplo do meu querido lá o INSS. Uma autarquia que na época tinha 40 mil servidores e muitos servidores vinham a Brasília para fazer tarefas. Eu reservava 1 hora da minha agenda da semana para abrir a presidência para servidores que quisessem conhecer a presidência do INSS. O camarada saiu lá de Birigui, no interior de São Paulo, foi para Brasília, ficou uma semana, nunca fez isso para ajudar na construção de uma norma no grupo de trabalho. Poxa, vai conhecer a presidência do órgão. Eu me lembro que a primeira vez eu era servidor no interior de São Paulo, fui visitar a superintendência, eu comprei um terno. Eu não tinha terno. Falei, poxa, eu vou visitar a superintendência. Depois foi uma decepção enorme, né, quando eu conheci a autoridade. Mas essa questão o servidor, ele acha muito distante, inacessível a liderança. E a liderança tem que fazer presente. O que eu fazia? Eu abria a minha agenda e reunia os servidores que quisessem espontaneamente conhecer a presidência e botava todo mundo na sala de reunião, fazia um bate-papo com eles iam conhecer o meu dia a dia, como é que eu atuava, fazia eles sentarem na cadeira da presidência, dizendo, essa cadeira daqui a pouco é de um de vocês. O servidor ele tem que se sentir também motivado, não só a se envolver, a trabalhar bem, mas também, quem sabe, seguir uma carreira gerencial na organização. Isso é muito importante. E a liderança tem que ter esse papel de formação de novas lideranças. Então, mais uma vez, não é a questão da disponibilidade de tempo, mas a demonstração clara que você é acessível, que aquela agenda é prioridade, que tem o seu patrocínio, e aí as coisas acontecem. Seja porque os servidores são responsivos à autoridade, ou seja porque parte da organização acredita naquela agenda e se sente genuinamente motivado para se envolver naquele tipo de trabalho. Ótimo. Pedro, eu vou roubar a fala um pouco. Por favor, não, rouba não. Eu gostei. Aqui não é a parte, é inteiro. Por favor, Roberto, realmente pega esse gancho aí, depois eu vou tocar naquele ponto do início, né? O pontapé, mas desculpa, pode... Imagina, que o Dr. Waldir colocou uma coisa que me fez pensar naquela célebre frase da Margaret Thatcher, né? Ter poder é como ser uma dama. Se você precisa mostrar que é, porque você não é, né? Então, se você precisa mostrar que você tem, é porque você não tem. E é um pouco dessa cultura que eu vi também isso, né? De pessoas que fulano é os olhos do ciclano. Então, você
tem ainda esta cultura enraizada dentro do setor público e que precisa ser vencida. E aí vai daquele tema que o Dr. Valdir falou lá atrás, que é do despreparo. Então, como que nós preparamos esses líderes? Também eles são colocados, né, como gestores sem ter, muitas vezes, esse preparo. E aí o meu parênteses foi para só mencionar uma iniciativa que eu cheguei a dar uma aula para eles, e eu acho muito interessante, assim, quem não conhece, procurar conhecer, que é do Renova BR, que eles estão formando, né, candidatos a cargos políticos e pessoas interessadas em aprender sobre gestão, economia, ética, integridade. Eu falei sobre o programa de integridade, justamente. Então, como que nós preparamos estas lideranças para terem essas habilidades, né? Isso precisa ser... Tem pessoas que já têm, é nato, né? Aqueles comunicadores, aí vou fazer propaganda também do livro do Dr. Valdir, que tem um capítulo de comunicação maravilhoso. E então, tem líderes natos que vêm com essa capacidade, mas eles precisam ser preparados com essas habilidades, né, de construção e não de imposição do poder pelo poder, que nós ainda temos muito disso, mas só era essa parte. Valdir, muito é isso, né, Roberta? Assim, a gente precisa. O Valdir mesmo comentou como levar a ideia para quem vai assumir esse cargo, esse monos público, que é, por exemplo, administrar uma prefeitura, que é o nosso tema de hoje, administrar um estado, administrar um órgão federal, administrar uma estatal. Como você incutir antes mesmo de que ele seja alertado pela Assessoria Especial de Controle Interno. Porque já fala controle, você já liga, já gerou a problemática. Você ligou, aparece auditoria. Não, ele precisa entender talvez mecanismos de compliance, né, de integridade, transparência, antes mesmo de ser abordado por esse servidor que já está vivendo isso há 10 anos, no mínimo, talvez. Então, assim, a iniciativa do Renova BR, você colocou, parece caminhar muito realmente nesse sentido de profissionalização dos futuros políticos. Isso eu acho fantástico. Você tem a iniciativa também, que é parceira do Renova BR, eu estava até comentando sobre ela outro dia, até porque descobri também há pouco tempo, que é a do Vetor Brasil, que é da Fundação Lehman, e também é treinamento de administradores públicos, não necessariamente políticos, mas são aqueles que são indicados para cargos em comissão, que precisam muito, né, justamente estarem capacitados para tal missão. Claro, as indicações são políticas, mas assim como o Valdir colocou, não há por que a gente dissociar de que a agenda política não possa andar em paralelo com a agenda institucional. Na verdade, deveria andar em paralelo, né? É óbvio, e talvez seja uma problemática que eu enxergo, que as coisas, por exemplo, são construídas sempre, tudo que é grandioso, que é importante, que é definitivo, realmente, não é da noite para o dia. Então, as boas iniciativas, elas são construídas devagarzinho, mas a rotatividade dos administradores é gigante, só que a base permanece. Isso eu vejo que é uma problemática, isso sempre é uma problemática de governança no setor público, mais do que no privado. Você não observa, eu acho que a Roberta talvez possa ratificar isso, mas você não observa essa mudança na cadeia de controle organizacional com tanta frequência no privado como você observa no público. E isso é desastroso para a boa governança e para assim, uma integridade fluida, contínua. A experiência da CGU é interessante, porque ela consegue, de uma certa forma, manter isso um pouco melhor. Mas o exemplo do INSS, por exemplo, Valdir, você falou, né? A gente observa que tem bastante rotatividade, né, nos cargos de gerência do INSS. Ele é um órgão politicamente muito disputado, muito disputado. Então, talvez, não solucionar é até pedir demais, mas como talvez a gente evoluir
com essa problemática que é existente e também não sei se ela vai deixar de existir, que é da descontinuidade desse gestor. Bom, primeiro, eu vejo a rotatividade como algo positivo, né? Eu, sinceramente, a minha experiência profissional, eu tenho bastante experiência por conta da idade, não é por conta da relevância dos cargos que eu ocupei. Mas a minha experiência mostra o seguinte, pelo menos funciona comigo, depois de 2 anos, no máximo 3, o gestor perde a motivação para continuar exercendo aquela atividade. Ele precisa de novos desafios. E, às vezes, os desafios acabaram. Então, eu vejo a rotatividade como algo importante. A questão a tua questão, ela traz um problema de fundo muito maior. Primeiro, veja, a agenda política ela é contratada no período eleitoral. Então, um camarada eleito, por exemplo, com uma plataforma de transporte urbano gratuito, ele vai querer entregar. Aliás, ele precisa entregar. E quando ele entra no órgão, o secretário ou a equipe, ele traz o seu secretário de Finanças, Planejamento, Transporte, aí eu tinha que falar, prefeito, não cabe no orçamento. Não tem como. Então, aí isso gera um conflito. É um conflito de agenda. Como é que você resolve isso? O que falta para a gente como país, como nação? A gente não tem e esse talvez seja uma falha do nosso sistema de planejamento governamental, a gente não tem uma visão de longo prazo contratada com a sociedade. Se a gente tivesse essa visão de longo prazo, as coisas seriam um pouco mais simples. O nosso sistema de planejamento governamental, você tem um plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária. E ainda que todos os órgãos da administração pública federal, ou então da estadual municipal, tenham as suas estruturas de planejamento, com objetivos, indicadores de desempenho, muito bem estruturadas, cada um está construindo uma coisa que pode ser que não se encontre lá na frente. Então, qual é a nossa agenda de construção? Se a gente tivesse essa visão de longo prazo, isso deveria ser contratado, como disse, com a sociedade, e qualquer outra agenda tem que ser submetida a ela. Mas isso não acontece. Eu elevei um pouco a discussão para a gente compreender que, nas rotinas do dia a dia, isso acontece também. Uma organização, você citou, por exemplo, aí o INSS, assume um ministro que tem uma plataforma de levar a unidade de atendimento para outros municípios, que eventualmente não comportam do ponto de vista da manutenção dos gastos, enfim. Aí você gera um conflito de agenda. Eu vivenciei isso muitas vezes. Então, e aí você tem que fazer todo o convencimento necessário para demonstrar que aquilo não está correto. A nomeação de pessoas ou rotatividade, ela não é problema, desde que você também construa dentro da organização um modelo de recrutamento e seleção para cargos em comissão. Conheço organizações maravilhosas, mas que as pessoas são promovidas à sua imagem e semelhança. Porque ninguém conhece todos os servidores de uma organização. Ninguém conhece as aspirações. E poucas delas ainda têm ferramentas de gestão de competências que possam mapear aqueles servidores que queiram, por exemplo, ocupar um cargo de determinada unidade em determinado município. Quando você faz isso, você mapeia as competências necessárias para aquele cargo, identifica os eventuais candidatos, dá oportunidade de formação específica para as pessoas que queiram se candidatar. E tem um processo seletivo, por mais simples que seja, por mais simples, ainda que você seja, como autoridade, aquela que vai escolher discricionariamente uma lista de eventuais candidatos, você já qualifica a gestão. Mas a rotatividade na posição, eu acho que é importante. E, infelizmente, a gente não conseguiu construir, eu não conheço nenhuma organização do Executivo Federal que funcione assim, algo que seja piramidal, em que a pessoa exerce uma atividade, depois consegue, quando
tiver que sair, ela ocupa um cargo um pouquinho que requer um pouco mais de conhecimento e experiência, e assim sucessivamente, né? Podendo chegar ao topo da carreira. A gente não conseguiu construir um modelo, porque a chamada carreira em Y aqui no Brasil ainda não está bem estruturada. Existem iniciativas bacanas. O governo federal, a ENAP, a gente batalhava muito para isso, já está iniciando um processo de formação de gestores. Alguns órgãos, eu mesmo no INSS, eu montei isso há 10 anos atrás, de formação de pessoas que queiram ocupar cargos de gerente. Você citou o exemplo do Vetor Brasil, que é uma entidade fantástica. Eu sou presidente do Conselho Fiscal do Vetor Brasil, que forma pessoas para ocuparem cargos em comissão em municípios e estados, que não são servidores públicos. Então, há uma iniciativa bacana hoje acontecendo de formação de novas lideranças para ocupar cargos em comissão. Mas os órgãos precisam também estruturar adequadamente, ajustar as suas estruturas, as suas necessidades, e vamos combinar que a gente tem muito cargo em comissão ainda, na minha opinião, tem que ajustar e fazer esse processo de mapeamento de competência, alocação de servidores e democratizando o acesso a esses cargos. E aí tem muita gente que acaba não desenvolvendo uma carreira gerencial por falta de oportunidade. E isso quase aconteceu comigo. Eu nunca me vi como gestor, mas foi por acaso. Eu acabei me tornando gestor por acaso e daí fui convidado para outros cargos de forma natural. Eu nunca tive assim a possibilidade de me candidatar a uma função, um cargo em comissão, como a grande maioria dos servidores. Então, mas a minha expectativa é muito positiva. Eu acho que a gente está caminhando corretamente nessa construção, na formação de lideranças, preparo, mapeamento das estruturas e alocação de competências adequadas para comandar os diversos órgãos da administração. Eu estou falando, claro, no nível federal. Estadual existem boas experiências, no nível municipal um pouco menos, e aqui a gente precisa de uma indução. A indução ela tem que vir obrigatoriamente do sistema de controle. Eu acho que os órgãos, o sistema de controle, seja controle interno, controle externo, eles têm essa capacidade de sensibilizar, é o aprendizado pelo hematoma, e tem também a sensibilização que a própria sociedade tem que fazer, de convencimento, de escolha de gestores, de agentes políticos preparados e monitoramento do dia a dia da gestão. E também as entidades de servidores, eu acho que há iniciativas bacanas também de estímulo à formação de lideranças para a gestão pública. Bacana. Acho que fica uma mensagem, então, de que a própria liderança e o espírito de líder e um bom gestor também é uma habilidade a ser aprendida, né? Ensinada. Não é só aquele talento nato. É claro que o talento nato ele existe. Fontinelli está aí para dizer isso. Mas ou talvez até, quem sabe, o Fontinelli não fosse o que ele é, mas ele também aprendeu, se motivou, e todos nós a gente tem ferramentas e também transpassar uma fala sua também. Líderes precisam formar líderes, né? Quem já está na posição de liderança tem o compromisso de formar novos líderes. Eu gostei muito dessa fala, porque é justamente para dar continuidade nessa corrente. O seu ponto de vista também me fez pensar num outro viés positivo da rotatividade, que é a alternância de poder. Quando a gente fala em governança, alternância de poder, governança, conselhos eleitos que têm mandatos temporais, isso sempre é salutar, né? Porque a troca de poder ele é um dos remédios contra desvios, né? Desvio M's. Então, você manter uma estrutura realmente perene por muito tempo com os mesmos atores, a estrutura pode ser perene, mas os mesmos atores, você também põe o risco à integridade. Chegamos então no risco à integridade. Agora, a Roberta estava falando comigo aqui no privado, e agora eu gostaria de fazer um pouco mais de hands-on do português mão na massa com a Roberta.
como começar ali o embriãozinho do programa de integridade numa prefeitura, ou pelo menos como foi a sua vivência, né, Roberto? Vamos tentar. São Paulo, a gente pode até falar que é quase como se fosse um estado, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício de elucubração, o doutor Valdir pode nos ajudar, de como seria isso numa pequena cidade. Mas como foi a sua experiência do pontapé do programa de integridade na Prefeitura de São Paulo, Roberto? Muito bom, Pedro. Só, antes de começar, só quero não deixar passar, né, alguns pontos que o Dr. Valdir trouxe, que é importante até para a gente falar do programa, mas há uma visão muitas vezes distorcida de que não há essa mesma rotatividade no setor privado. Então, eu só queria trazer, né, que os estudos apontam que um CEO, ele fica numa empresa, então a gente está falando da alta gestão de uma empresa, ele fica de 3 a 5 anos. Então, olha que combina aí com o período que os gestores ficam, que é o período do mandato. Então, também há essa questão. Aí, o que diverge, porque o risco aqui na municipalidade, o risco no estado, no federal, Pedro, não é a rotatividade em si, que ela é até benéfica para o tema de governança, como o doutor Valdir muito bem trouxe, é a falta de continuidade. Então, assim, eu faço uma rotatividade saudável para o tema de governança, mas eu não dou continuidade aos projetos, então, chego novo, o quê? Não, desconsidera tudo isso daí. Joga dinheiro fora. Eu vi, com esses olhos, da série Vivi para Ver, infelizmente, trocar uma série de materiais impressos e gastar muito dinheiro público porque mudou o nome do projeto. Ah, não gostei desse nome. Não gostei desse nome. Tá? Então, assim, essa falta de continuidade, ela ameaça a integridade, né? Então, não a rotatividade em si. Então, queria desmistificar esse tema, e sim, eu acho que o desenvolvimento de líderes, eu coloquei aqui no chat 2 iniciativas muito legais, uma iniciativa da Controladoria do Chile, eu tive lá com eles, e eles estão fazendo um trabalho muito legal de desenvolvimento de lideranças na administração pública, e também uma iniciativa que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o Banco de Talentos em Porto Alegre, também buscando aí candidatos a cargos comissionados e fazendo um banco de potenciais pessoas para exercer. Né? Outro mito que a gente precisa quebrar, essa questão do efetivos e do comissionados, a sociedade vê com maus olhos, então acho que é importante a gente falar sobre isso. Os comissionados têm salários baixíssimos, né, em comparação, às vezes, a alguns funcionários efetivos, e tem muita gente muito boa, porque vem com uma visão de fora, vem com a visão de agregar, dá uma energia, dá um ânimo, né? E muitas vezes a gente tem um número excessivo, né, de efetivos também, então precisa fazer esse controle e a gente discutir sobre isso. E aí como é que você começa, né? Então é muito complicado, porque é outro dos mitos, né? Quem é o Compliance Officer? Tá, vou começar o programa de integridade no município. Quem é o Compliance Officer? Qual seria a melhor prática para ser esse Compliance Officer? Então, as CGMs, elas têm assumido esse papel, né, por já estar numa área de controle, por já ter essa visão de assumir essa frente do programa de integridade, que é justamente o que aconteceu aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, não há a mesma função, não adianta querer comparar, eu acho que é algo que a gente precisa também evoluir na discussão do programa de integridade público, que não há, assim, o compliance officer, o carinha lá que tem poder blindado, aponta o dedo na ferida, ajuda a organização a construir, né? Nós não temos esta similaridade de figuras dentro da esfera municipal. Então, é preciso trazer essa questão. Então, eu vou ter um responsável pelo programa de integridade, terei, né? Talvez o controlador, talvez um chefe de gabinete que vá trazer essa agenda
né, para dentro da prefeitura e vai começar a construção disso, e funciona muito bem também os comitês. Então, um comitê multidisciplinar que eu traga pessoas de áreas diferentes, porque você tem a pessoa de gestão, de pessoas, né? Você tem alguém do financeiro, do administrativo, e essa troca, como a gente propõe na empresa, essa troca, essa visão multidisciplinar, ela é muito ampla. Então, é muito rico que se constitua, então, um comitê, e aí do comitê eu vou definir um plano de ação, do que eu vou atacar primeiro, né? E é preciso fazer o mapeamento de riscos, Pedro, porque esses riscos de integridade, e acho que isso está muito bem explicado nos manuais da CGU, né? Todo o processo de mapeamento dos riscos de integridade, então aquela coletânea de materiais da CGU, elas são muito ricas nesse sentido. Eu preciso apontar quais são os meus riscos de integridade. Então, hoje aqui nós já falamos sobre alguns, né? Então, a falta de aplicação de consequências para os servidores que descumprem as políticas internas, né? O estatuto. Então, você tem aí uma sensação muito ruim, e isso é presente no setor público, porque um processo disciplinar, ele demora muito tempo, então o bom servidor, ele fica com aquele estigma de, poxa, o outro faz tudo errado e nada acontece com ele, então é muito difícil você construir isso. A gente falou da falta de continuidade, né, dos projetos, isso é um risco também para o programa. A gente tem a interação, né, em municípios muito grandes, que você tem um volume de recursos muito grandes, um poder político muito grande, né? A Prefeitura de São Paulo são 32 subprefeituras, é um mundo realmente, né? São mais de 120 mil servidores. Então, você tem temas muito complexos quando você vai tratar quais são os riscos de integridade. Então, são os temas de corrupção, são os temas de conflito de interesse, do uso do poder, uso da função. Você precisa mapear isso. Como que eu vou atacar esses riscos? Então, uma construção de um plano de treinamento, né, e de um plano de comunicação para que eu possa tratar esses riscos de integridade. Então, basicamente, acho que dá para a gente levar este modelo para as prefeituras menores, porque com pequenas ações, não precisa ser complexo. Então, eu também vejo muito desconhecimento quando as pessoas acreditam que eu preciso fazer uma parafernália de processos e conjuntos e políticas para tirar aquilo do papel. E pode ser algo simples, numa sala, numa reunião, comprometimento, como eu vi acontecer em Gramado. Até compartilho com vocês uma experiência muito interessante. O Dr. Valdir falou, quando o gestor tem essa veia, né, tanto de inspirar as pessoas como essa visão mais de gestão. O prefeito de Gramado me convidou para falar sobre integridade para os secretários, e essa imposição de entrar na sala e falar, prestem atenção porque esse tema é importante e nós vamos, né, trazer isso para o município. Então, esse gesto simples de falar, essa agenda eu quero, esse tema é importante e nós vamos abraçar isso. E como nós vamos replicar isso, né? Eu vi no Slido, já que tem alguns temas, e foi o André Luiz Pontin trouxe para a gente a questão do Manual de Integridade Pública da OCDE. Sim, é onde, inclusive, eu busco todos os reforços para falar desse sistema de integridade pública coerente e abrangente, que a OCDE assim denominou, né? Então, quando a gente fala da coerência e da abrangência, a gente não pode esquecer que eu preciso olhar o viés público, propriamente dito, e o viés privado e a sociedade.
Então, tem que haver esse clamor da sociedade para que esse programa funcione. A iniciativa privada precisa exigir, olha, município, você está exigindo que eu, para licitar com você, tenha programa de integridade, só que você não fez o seu ainda. Então, acho que esse poderio da iniciativa privada precisa, né, fortalecer essa exigência, assim como a sociedade. Porque eu mencionei, lembrei da pergunta e mencionei o material da OCDE, porque ela fala nessa construção de um sistema de gestão. Então, eu preciso ter meritocracia, eu preciso avaliar a capacidade dos funcionários, eu preciso ter sistemas de gestão, eu preciso profissionalizar as pessoas e desenvolver as pessoas, né? Então, a gente sabe que quanto maior o desconhecimento e o despreparo, maior o risco, né, para todos esses temas. Então, acho que são pontapés iniciais, Pedro, até para passar a palavra para o doutor Valdir, que eu acredito que a gente possa iniciar nos municípios dessa forma. Certo. Então, a experiência na Prefeitura de São Paulo, ela envolve uma estrutura também, obviamente, mais robusta, né, Roberta? O que, por vezes, facilita e, por vezes, dificulta, que a gente pode conversar daqui a pouco. Mas e quando o município é aquele município realmente que a estrutura, tanto de pessoal, a estrutura física, ela é, assim, talvez insuficiente para a missão, mas de qualquer forma a missão tem que ser feita, novamente, fazendo um trabalho um pouco mais de exercício de como seria, mas talvez o Valdir tenha alguma experiência mais apropriada, Valdir, nesse município de menor porte, como você, então, dá esse pontapé ali desses primeiros passos, né? A Roberta citou o levantamento desses riscos e que também realmente, e até vou puxar um pouco, se a gente fala que o compliance é de uma empresa de pequeno porte para uma multinacional, por que não falar que pode ser do município para um órgão federal, né? Então, assim, é a mesma lógica. Se ele é pequeno, a própria norma ISO traz isso. O sistema de gestão ele tem que ser razoável para com a organização que ele vai ser implementado. Então, obviamente, vão ter menos robustez no município pequeno, maior robustez, por exemplo, num órgão federativo, num estatal. Valdir, você tem alguma experiência assim, nesse sentido desse município? Vocês até comentaram, né, os primeiros passos dele rumo à integridade, rumo a um programa de integridade, eu diria, na verdade, né? Eu não tenho assim uma experiência para te dar. A gente vê já esse tema está na preocupação de vários gestores municipais. Pelo menos até pouco tempo atrás. A preocupação agora é a reeleição, né? Ou sucessão nos municípios. E, assim, você construir algo que seja perene em municípios pequenos é sempre mais difícil. Até pela carência, você não vai ter uma estrutura adequada para esses programas. O que eu acho que é importante é a gente tentar ter conseguir, em certa medida, principalmente para os pequenos, empacotar isso de uma forma que seja possível assimilar dentro de um período de gestão. E, mais uma vez, eu insisto aqui na agenda eleitoral. Por exemplo, é comum você ter, após as eleições, com os prefeitos eleitos, a marcha dos prefeitos. Eu não sei se vai acontecer este ano, mas ela é limitada porque é presencial. Mas quem sabe a gente vai ter uma virtual com 5.000 prefeitos eleitos. Isso acontece todo o período eleitoral. É o momento para que o governo federal, capitaneado pela CGU, apresente aos prefeitos um assessoramento, assim como fez em outros temas, no caso da transparência, acesso à informação, um assessoramento para a implementação do programa de integridade. E é possível construir esse pacote, um conjunto de diretrizes, de instruções, de informações, para que ele possa assimilar. Está sendo eleito uma pessoa que às vezes nunca ouviu falar disso, né? E a gente precisa capturar esse camarada, né? Ele precisa ser o porta-voz disso no município.
tenha ou o município um programa já ou não tem um programa de integridade. O segundo stakeholder importante, eu acho que são os tribunais de contas do Estado. E os municipais, no caso, o municipal é só São Paulo e Rio de Janeiro, se não me engano. Que precisam sensibilizar também as administrações públicas municipais para essa agenda. Então, e não é difícil mobilizar, fazer essa mobilização. Terceiro, o próprio Ministério Público, o Ministério Público Estadual. A gente conseguir essa mobilização com eles para que eles incentivem os municípios a adotarem esses sistemas de integridade. Agora, a gente precisa, mais uma vez, a gente precisa ter uma expectativa que seja razoável do que é possível fazer num município como esse. Porque, como vocês falaram muito bem, não adianta nada você ter uma gestão que é comprometida com a ética e integridade, mas que não consegue fazer entrega, porque não tem um modelo de gestão adequado. O que a gente precisa é uma gestão capacitada para fazer entrega e que cumpra as regras, haja com transparência e com integridade. E no final do dia é isso. Uma outra questão importante, existem equipamentos públicos, às vezes esse sistema pode acontecer ou nascer a partir de um equipamento específico, numa escola, uma creche, um centro de saúde, um hospital, que possa depois irradiar para aquele município essa experiência, e quem sabe depois se tornar algo mais maduro no âmbito de todo o município. Então, há várias formas de você iniciar um processo desse e apoiar os municípios. E apoiar, que eu digo, é porque precisa. Não se iludam. A grande maioria dos gestores públicos não tem dos gestores municipais não tem a menor experiência em gestão. O que a gente vê hoje de desperdício, como disse a Roberta, de mudança de política para deixar a marca do prefeito, ou de desvio, é muito fruto dessa fragilidade da gestão municipal. E, por último, trazer a sociedade para se envolver. Eu fiz um trabalho muito bacana, junto com a Fundação Getúlio Vargas, de levantamento do perfil de algumas políticas da área de educação. E eu fiquei surpreso de ver algumas unidades educacionais que recebem transferências obrigatórias, que funcionam de uma forma maravilhosa, com uma gestão compartilhada, que os pais dos alunos estão lá no dia a dia com o diretor da escola. E esse tipo de gestão, ele acaba dando maturidade e precisa ser prestigiado. E as coisas acontecem, quer dizer, trazer, no caso do município, o cidadão para dentro desse sistema de integridade, seja como um observador, como um membro do comitê, seria uma experiência sensacional, porque isso legitima, eu acho, a atuação do município perante a população, gera essa sinergia bacana entre o poder público e a sociedade. E, por último, os provedores de serviços. A gente está falando agora há pouco da experiência da empresa aqui que o Ronaldo trabalha, que é capilarizada, quer dizer, é uma empresa que tem um nível de governança altíssimo já, um sistema de integridade, mas se relaciona com gestores públicos de municípios pequenos. Essa empresa ela pode ser indutora também de um comportamento de adoção de sistema de integridade. E não se iludam, gente. Isso, a gente está falando de município, mas no próprio Poder Executivo Federal você tem dificuldades ainda, em alguns órgãos. Eu outro dia acompanhei o presidente de uma empresa, o diretor e alguns diretores de um órgão importante, para uma reunião, e com altas autoridades de um ministério, e a empresa, numa situação dessa, ela já entra ajoelhada, porque era um processo que ela tinha que apresentar justificativos, mas na saída da reunião, o presidente da empresa falou: Valdir, eu preciso saber o nome das pessoas que estavam na reunião, porque eu preciso reportar para o meu compliance. Então, uma empresa que estava ali sendo
fazendo uma reunião por conta de um processo administrativo, não teve uma experiência positiva ao visitar o órgão que pode sancioná-la em relação a um comportamento ou contrato, né? E eu não quero falar qual é o órgão, mas quer dizer, é uma experiência que acontece. Quer dizer, não que o Ministério tenha feito isso de má fé, mas que, às vezes, o compliance na cabeça é uma exigência para o outro, né? Uma coisa importante na avaliação de sistemas de integridade é você materializar o Tony the Top, né? E aí a Seju fez um negócio muito bacana, uma planilha que faz uma avaliação. E se você não tiver evidência de que a principal autoridade da empresa, da alta administração, vocaliza, verbaliza a mensagem de integridade, você já perde pontos. Alguns órgãos públicos ainda, na administração pública federal, não tem sistemas de integridade com esse nível de maturidade, né? Em que você sinta na atmosfera, no dia a dia, no ambiente, essa preocupação com a integridade, né? Alguns foram lá para o processo mais assim de vigilância, de punição, né? Outros estão trabalhando a questão da cultura, de transformação organizacional, né? Mas alguns outros têm lá um pacote para cumprir as normas, o decreto que exige o sistema de integridade, mas isso não é vivenciado no dia a dia. Realmente, eu gosto também muito de uma fala, para mim, que é uma guru minha do compliance, que é a Márcia Pereira, eu acho que a Roberta também conhece. Ela fala que compliance ele é complexo, mas não é complicado, e ela explica por quê. Ele é complexo porque ele sim exige uma metodologia, exige técnica, exige formalização de evidências, né? E isso realmente, se você não tem essas evidências, você não cria esse lastro que é necessário, que o compliance precisa dar. Então, ele é complexo porque ele é feito em várias etapas, às vezes algumas delas exaustivas, então tudo mais. Mas ele não pode ser complicado, e é talvez o nosso propósito aqui hoje, como descomplicar na ponta de que cada etapa, microetapa dessa, e a Roberta também citou isso, ela é executável, ela pode ser complexa porque são vários pequenos passos. Mas quando você senta para conversar, e talvez a Roberta também tenha essa mesma experiência, as pessoas falam, mas eu nem sei o que é risco. E realmente nunca ouviu falar disso na vida. Você sai da reunião e a pessoa entendeu. Inclusive, ela consegue te ajudar nesse mapeamento logo em seguida. É simples, não é difícil. Só que é complexo. É aquela história. Você não vai achando que é simples, tudo é simples. Não, o programa como um todo é complexo, mas ele é dividido em pequenas microetapas, né? Perfeitamente executáveis. E aí também a outra fala da Roberta, de que vai executando na medida do possível, né, Roberta? Assim, tipo, não tente fazer logo de cara, você chega a um lugar que não tem absolutamente nada, você quer fazer o compliance das galáxias, não vai funcionar. Desce um pouco a bola e começa mesmo beabá, matrizinha SWOT, cara, na mão. Não, por quê? Você vai contratar um sistema né? Eu acho que também tem um pouco disso. A gente precisa de um sistema para fazer análise de risco. Sério? Abre o Excel aí. Tipo, gente, se você não tem nada, dê um passo de cada vez, até porque existe o ciclo PDCA, né? Que é justamente para você fazer essa visita e ir melhorando a partir de cada volta que você dê. Por isso que é um sistema, né, Roberta? Tipo assim, o bom é inimigo do ótimo. Então, vamos começar de pouquinho em pouquinho. A dica, talvez, para o gestor para o que nunca ouviu falar, o Dr. Valdir deixou a dica. A gente vai levar, acho que é um dos objetivos dessas redes que a gente está formando, vamos tentar levar esse conhecimento básico do que são esses mecanismos, né, para esses futuros gestores, futuros administradores públicos. Segundo passo, começa fácil, mas começa, vamos dizer assim, né? Mas começa. Compromisso, igual o doutor Valdir também colocou. Tem um compromisso de que, poxa, né? Não, olha, no meu gabinete, olha só, se você não consegue implementar na prefeitura, eu vou dar um exemplo. Não consegue implementar no município como um todo?
faça um programa de integridade para o seu gabinete. Não é difícil. Se você tiver um gabinete aí, talvez com 20, 30 pessoas, é relativamente simples você fazer um programa de integridade para ele. Depois você pega tudo aquilo que você tentou fazer ali e replica. Eu acho possível. Vou passar a palavra para a Roberta, mas só para falar, nosso tema, deu para ver que ele dá pano para manga, né? A gente tem alguns temas, como a LGPD, que está super em alta, que a gente fez reedições. Tá? Estamos na 3ª edição da LGPD no setor público. Eu acho que esse da municipalização do compliance certamente vai demandar novos encontros. Já convido novamente o Valdir e a Roberta, caso, né, eles possam, e também para a gente também agregar, colocar novos colegas. Eu também sempre falo que eu fico mediando, mas o meu cargo aqui é aberto, tá? Ele é de livre nomeação e de destituição. Eu mesmo me destituo se tiver alguém querendo mediar, entra aqui. Mas voltando um pouquinho para falar da Roberta, de que comece do simples. Acho que tem até uma pergunta ali no Slido, né, Roberta, do Marcos, que estava aqui conosco, o Marcos Borges, que também é entusiasta nesse intercâmbio do público com o privado. Você desenvolve ali, por exemplo, a matriz SWOT para você se ambientar, mas você precisa tornar isso evidência, né? E depois que você categorizou esses riscos, né, Roberta? Vamos supor que ele já fez esse primeiro passo, que realmente não é fácil. Assim, é complexo. Para não me contradizer, não é que não é fácil, só que é complexo. Ele tem que ser feito com a metodologia certinha ali. Mas depois que você categorizou isso, o próximo passo, assim, no seu ver, como foi na sua experiência lá, né? Ou se chegou lá, né? Até porque às vezes essa análise de risco e tem que ser bem feita. Né? Há muito desconhecimento, né? Como eu falei, Pedro. Acho que nós temos no grupo, inclusive, já debatemos sobre isso e os colegas trouxeram experiências muito ricas de órgãos que fizeram oficinas, né, para ajudar os servidores a compreender o que é a gestão de risco. É interessante porque parece que a gestão de risco é da área de risco, né, e fica aquela coisa desconectada, só que todos gerimos riscos, né? A Vivian fez um trabalho, fazendo propaganda aí da Vivian, mas ela fez um trabalho muito legal no passado lá na Unimed, botando uma plaquinha na mesa de cada pessoa, assim, eu gerencio riscos, empoderando todo mundo da organização a compreender que ele precisa trazer essa informação, compreender o que é a gestão de risco. Então, a gente precisa também educar o servidor a compreender quais são os riscos que eu lido, né, e como que eu vou informar, porque se eu faço isso numa categoria mais alta, mas é a base que lida todo dia com aquela questão, eu não consigo enxergar onde estão os gargalos, né, porque são aquelas pessoas ali da linha de frente que atendem. Eu tive experiência com um servidor da prefeitura e ele dizia que na praça de atendimento ele sempre era ofertado, porque ele atendia bem as pessoas, ele era educado e as pessoas queriam dar um agrado para ele, né? Então é ele que está na ponta, ele que está ali no contato com o público, e ele dizia não, eu não posso aceitar, né? Então não adianta eu criar uma política sem ouvir quem está ali na linha de frente. Então isso é muito importante, a pessoa compreender o que é um risco, compreender que ela gerencia riscos também, que é dever dela, né, trazer essa informação e manter essa informação baseada. Mas não precisa tornar isso muito complexo. Eu tento desmistificar para a empresa e tento desmistificar isso para o setor público. Eu preciso entender que risco que eu tenho, né, de ser abordada. Então, qual é a ferramenta que eu vou usar para empoderar essa pessoa a compreender que ela não pode receber aquilo, né? Então, é simples assim. Então, se você sofre algum tipo de ameaça, qual é a ferramenta que eu vou te dar para trabalhar contra aquela ameaça que você está sofrendo? Então, se eu não educo, né, eu não tenho essa compreensão. Eu brinco muito em aula com alunos, né, porque esse tema da análise de risco surge um monte de dúvida, mas, você tem o carro, você vai tirar o carro da oficina, da concessionária, você comprou um carro zero.
Qual é seu medo? Ah, meu medo é que eu saia da concessionária e venha alguém e me bate. E o que você vai usar para se proteger para que isso não aconteça? Você pode blindar o carro e fazer uma bolha que ninguém vai encostar nele? Não, eu vou contratar um seguro. Então, quando você começa a trabalhar com esses conceitos, né, de educação, de proteção, de prevenção, de mitigação, as pessoas começam a se sentir parte. Então, isso é muito importante. E há algum tema ainda relevante, que eu não posso deixar de falar, o Dr. Valdir trouxe isso na discussão dele anterior, né? E ainda falando de uma preparação que vai fazer conexão com quem está dentro do setor público, é esse tema da sociedade, né? Então, a gente tem que estimular mais essa participação, porque o que eu vi acontecer, e não uma vez só, e muitas, é que quando a sociedade é, de fato, convidada a participar, ela não vai. Né? Então, por exemplo, eu fiquei muito entristecida, né? Uma das áreas que pertencia à coordenação era a parte de governo aberto, que tem iniciativas extremamente relevantes, e fizemos todo um trabalho muito interessante das oficinas e tudo mais. Então, você tem um município do tamanho de São Paulo, com uma divulgação ampla, e que aparecem 10 pessoas nas oficinas. E a oficina justamente ensinando sobre controle social, a lei de acesso à informação, ferramentas. E eu brinco, né, que na mesma semana desta oficina que apareceram 10 pessoas, amplamente divulgada no município inteiro, o Neymar foi depor na delegacia no caso do estupro. Lotou o bairro em volta para assistir. Então, enquanto nós não criarmos essa consciência de que a sociedade precisa participar de fato, né, e cobrar, você não consegue estimular, né, esse equilíbrio. E, além disso, outra comparação que eu sempre faço é que antes de eu ser uma servidora, antes de eu ser uma profissional, eu sou cidadã. Então, se eu crio esse estímulo da participação, eu vou levar isso para dentro de casa. Porque dentro da minha casa, ou eu sou servidor e tenho um empreendedor vivendo junto, ou o contrário, eu sou uma funcionária do setor privado e conheço, tenho um parente que trabalha na prefeitura, e eu vou estimulando esse controle e esse debate, porque a gente tem falhado muito nessa educação. E um exemplo que eu dou para vocês, e aí com esse viés meio, com essa visão, né, do privado, é que desde então eu tenho estimulado muito esse questionamento de você sabe o que é controle social? Você sabe que você já acessou o portal da transparência? Eu tenho feito isso nas minhas aulas, eu tenho feito isso nas minhas palestras. Pasmem, eu tive um público de mais de 100 pessoas numa sala de palestra no ano passado, e, na sua grande maioria, advogados, então, em tese, mais formado, o homem médio um pouco para cima, né, Pedro? Vamos lá, o homem médio um pouco para cima. E eu perguntei a eles, assim, por curiosidade, alguém já acessou o portal da transparência do seu município? 2 levantaram a mão porque trabalhavam em ouvidoria. E depois eu pergunto, ok, né, não precisa se sentir envergonhada, é por curiosidade, mas e alguém sabe o que é controle social? E só que trabalhava em ouvidoria levantou a mão. Então, assim, se eu pergunto para um público de advogado, que em tese seria o homem médio para cima da sociedade, e não sabe o que é controle social, então fica muito difícil da gente conseguir, né, trazer essa discussão da integridade no município sem ter essa elevação da sociedade cobrando essa atuação do município de forma mais íntegra. Então, a gente precisa, sim, de fóruns como este e pessoas engajadas, como muitos aqui desse grupo, para estimular essa construção aí na sociedade. A gente tem deixado muito a desejar. Obrigado, Roberta. Tem uma pergunta do Leonardo aqui no chat
que a gente acha sobre a obrigatoriedade desses conhecimentos prévios de governança e compliance, impor certa obrigatoriedade para esses gestores? Eu vou até me dar o luxo de talvez responder dentro do que a gente já conversou. O compliance, até por ter esse foco de trabalhar em conjunto, você pensar em instituir questões de forma compulsória, você acaba não gerando uma coisa assim supérflua, que vai ser talvez só um cumprimento de um requisito ali, a pessoa não vai se engajar. Então, você tornar isso obrigatório é complicado, né? O Valdir também está falando, a gente precisa, na verdade, ir na ponta e fazer com que essas pessoas entendam que isso é capital político, como eles falam, que isso é dividendos políticos, que é outra palavra que eu aprendi também. E realmente porque uma gestão transparente, ela gera muito dividendo político. É engraçado, até pegando um pouco do que o Valdir colocou, que às vezes a gente realmente põe o carro na frente dos bois, a gente vai falar de compliance, sem antes falar, inclusive, de gestão, porque se a gestão está péssima ali, né? Se a gestão, o embrião da gestão está péssimo, quanto mais falar de compliance, que seria um 2.0 na gestão, né? Então, mas ao mesmo tempo, novamente, o bom é inimigo do ótimo. Então, a gente tem que começar a falar de integridade, passar talvez para o gestor público que isso, não como obrigatoriedade, eu não sinto que essa obrigatoriedade é a mesma coisa que você descer na empresa e falar, olha, todo mundo vai assinar uma lista aqui falando que não vai cometer desvios daqui para frente. Cara, né? Assim, não. Ou então, quem quiser assumir cargos de chefia e gestão na minha empresa vai ter que ter conhecimentos prévios de compliance. Beleza, o cara vai lá e faz um cursinho e cumpre esse requisito. Então, obrigatoriedade é complicado. Agora, você transformar isso, né, em uma coisa realmente positiva, como pode ser, novamente, desde o começo a gente conversou. É impossível a gente falar nessa live sobre alguém que esteja mal intencionado. A gente está falando para aquela pessoa que está bem intencionada, mas está mal, talvez assim, sem o norte. Precisa de orientação, né, Valdir? Acho que é muito disso que o seu livro coloca, né? Pelo menos é a proposta do seu livro, porque eu botei no meu carrinho da Amazon e ele esgotou muito rápido, agora que ele voltou. E, novamente, fica assim, eu acho que esse tema dá pano para manga, tá, Roberto e Valdir? Eu acho que a gente pode também, até porque precisam ter um pouco mais Tem perguntas aqui, inclusive, no chat que eu vou guardar para a gente tornar nessa segunda edição de um modo mais operacional, né, Roberto? Acho que a gente também se propôs nisso, mas acho que também precisa de uma cama que a gente fez hoje aqui, de informações, de nivelamento. O Valdir também fala de assimetria da informação. A gente está diminuindo um pouquinho essa assimetria e esses novos eventos, esses novos encontros podem servir de aí partir para o operacional mesmo, né? É o compliance, né? A gente que pode ter uma expertise, descer lá na ponta e falar, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Então, a gente já está dando praticamente na nossa hora aqui, então fica o compromisso da gente reeditar, tá, Roberta e Valdir, também, com a presença de vocês, com a indicação de quem vocês também conversarem, a gente conversa lá no grupo, também, óbvio, abre espaço para os colegas que lá estão. Mas eu acho que tem muita coisa para falar e eu acho que fica assim, de tudo que a gente conversou, eu acho que fica talvez uma missão a partir de agora, que novamente até eu estou vendo a Cristiane Nats, que está aqui conosco, da Rede de Governança, unir essas redes, a Rede GIRC, ao nosso coletivo Fomento, pegar essas redes e levar essa voz agora nas eleições municipais já, porque esse político precisa ter esse compromisso, se ele tiver previamente, é muito bom que ele tenha esse conhecimento dos mecanismos de integridade antes mesmo de ser alertado lá pela CG, né, vamos pôr assim, do estado dele, ou do município, pela auditoria. Antes que a auditoria ele vá bater a porta, já chegue lá sabendo o que é compliance. Vamos dizer assim, esse seria o cenário ideal. Então, eu me comprometo da minha parte, vou falar com a Cristiane, vou falar com o Thiago, que está conosco aqui da Rede GIRC, né, Valdir? A gente conta muito também como você é essa liderança inspiradora, a gente conta muito contigo para que leve essas nossas iniciativas também para um público que já te ouve, né?
Eu gostaria até pedir para o Valdir e para a Roberta separarem aqui 2 livros que eu acho que são muito, muito pontuais, inclusive para a nossa conversa aqui. Eu comentei o livro do Valdir, ele mesmo vai apresentar. Peço para que você fale um pouco sobre o livro, Valdir, e também caminhe um pouco dessas palavras finais sobre o nosso primeiro encontro. Fala a mesma coisa da Roberta e deixa um pedido, inclusive. No caso do livro que a Roberta coordenou, ele é um compilado de artigos dos maiores renomes de compliance no Brasil, pessoal que realmente escreveu o que faz e o que sabe, né, Roberta? Ela coordenou junto com a Isabela Frota, que está conosco também no grupo, que é outra liderança inspiradora, né? Acho que todo mundo, isso é inegável. Quem conhece sabe e concorda comigo. E quem não conhece, busque conhecer quem é a Isabela Frota, ela é procuradora aqui do DF, que fomenta, e não só na procuradoria, como ela fez, mas em todos os outros órgãos. Ela é essa chaminha que sai correndo. E fizeram esse livro que se chama Compliance, Essência e Efetividade, né, Roberta? Tem uma capa muito linda. Agora, Roberta, dá um oizinho, Roberta, para as pessoas. Daqui a pouquinho a Roberta vai falar. Aí depois do Dr. Valdir, Valdir ia falar. doutor Roberta fala depois do Valdir. E eu vou fazer já um pedido para que é o seguinte: esse livro que a Roberta coordenou, ele foi editado pela OAB, né? Foi um lançamento feito por iniciativa da OAB e foi feita a printagem desse livro que saiu e se esgotou, se não mais rápido, quase tão rápido quanto o livro do Dr. Valdir na Amazon. E aí acabou e não tem mais. Hoje em dia a gente até vai deixar o link aqui, ele tem no formato digital aberto, né, Roberta? Mas eu acho que, novamente, tem certas coisas, eu ainda talvez seja um pouco arcaico em relação a isso. O livro físico, ele também tem uma valia importante. O mundo da internet ele é muito abundante e um livro desse, eu acho que vale a pena a nova printagem, né? Eu falei para a Roberta que cobraria isso. Poxa, gente, eu acho que a OAB precisa lançar, foram poucas edições, não teve para quem quis, continua não tendo para quem quer. Olha, o Marcelo até falou que tem um exemplar autografado, eu também tenho. Eu saio coletando autógrafo, não tenho da Roberta, porque a gente não se encontrou fisicamente depois dessa bagunça toda, mas tem da Ana Frazão, da Isabela. Sabe aquelas crianças que saem coletando assinatura de jogador de futebol? Sou eu com esse livro. Então, doutor Valdir, agradeço novamente, agradeço a Roberta. Se você puder falar um pouco dessa iniciativa do seu livro, porque o próprio nome não só é sugestivo, mas como ele é assim extremamente oportuno, né, para isso tudo que a gente está conversando aqui. Depois a Roberta encerra falando também de como foi o contexto desse livro, como que ela vê que esse livro também pode ser um apoio para esse gestor municipal, tá, Roberta? Se você puder fazer esse link, acho que é bacana a gente encerrar assim. Por favor, Valdir. Obrigado, Pedro. O livro tem um nome sugestivo, é o Manual de Sobrevivência do Administrador Público. É um livro que é um pouquinho... É como se fosse uma tecnologia de gestão, com dicas práticas que eu chamei de 10 passos para a excelência da sua gestão, que é um pouco, sintetiza um pouco da minha experiência como administrador, né? E eu procurei trazer nesses 10 passos um dia a dia, uma agenda para o administrador público, como eu disse, com dicas práticas, desde o momento em que ele é convidado para ocupar um cargo até o momento em que ele vai deixar o cargo. Algumas pessoas acham que o cargo é eterno, e não é. Então, e aqui a gente passa por uma série de etapas, desde transformação organizacional, planejamento, formação de time, relação com o parlamento, com o sistema de controle, papel do sistema de controle e a preparação para sair. É um livro que eu tive colaboração de gente muito boa e certamente é uma construção coletiva, um pouco da minha experiência em 30 anos de administração pública. A boa notícia é que houve um interesse muito grande pelo livro e a gente está fazendo um curso sobre gestão pública que vai ser administrado pela escola do Instituto IRI, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, né, em parceria com a editora Contracorrente. E a gente vai fazer o lançamento amanhã, inclusive, numa live às 11 horas. E nós vamos trabalhar esses 10 passos, e muita gente boa vai falar, a Roberta vai falar,
E tem aqui o Luiz Fanão, André Castro Carvalho, a Leane Lemos, que era secretária de Planejamento até pouco tempo atrás no Rio Grande do Sul, fez um trabalho fantástico. Chico Gaetani vai falar sobre reforma administrativa. E nós vamos ter várias aulas bônus com muita gente boa, o Benjamin Zimmer do Tribunal de Contas. Enfim, é claro que aqui, para esse público, talvez seja o curso que vai ser mais o mesmo, mas a ideia é que a gente divulgue e possa permitir que as pessoas dos municípios possam aprender um pouquinho dessas dicas de como decifrar a máquina administrativa, conseguir se motivar a ocupar um cargo público e fazer um trabalho bem feito, com entregas efetivas, transformadoras para a vida das pessoas e com segurança jurídica, não só para a instituição, mas também para o próprio administrador público. E obrigado mais uma vez pela oportunidade, foi um excelente final de tarde esse bate-papo com vocês. Obrigado, Valdir. A gente que agradece aí. Acho que eu fico assim, muito concentrado, porque realmente a gente sempre prega isso, de que o exemplo nos guia, né? E tem que ser assim, a gente tenta ser assim, né, Roberta? Também a gente tenta... A Roberta também fez a fala de que você tem que levar esse pedaço seu do cidadão, né? Como você gosta de ser tratado enquanto cidadão, você precisa transplantar isso para o seu labor, né? Seja na empresa pública, seja na empresa privada. Se você não agir da mesma maneira que você deseja, essa é muito básico, mas é isso. Se você não agir da mesma maneira que você queria ser tratado enquanto cidadão, lá, quando você está prestando o serviço público ou você está prestando o serviço privado, que o seja, você já está em não compliance, vamos dizer assim. Roberta, por favor, encerre aí com grande estilo. E, novamente, eu agradeço também. Eu quero que a Roberta encerre. Então, vou deixar avisado que essa live aqui está gravada. E segunda-feira a gente sobe ela para o YouTube, tá? Para que a gente possa ter esse registro. E aí a gente vai dando notícia das próximas, porque terão próximas. Essa precisa de outras. Agradeço todo mundo também que participou. Vamos lá, Roberta. Obrigada, Pedro. Obrigada, doutor Valdir. É sempre uma honra, né, aprender com o senhor e estar aqui entre colegas que são incríveis, né? Marco, pai da Alice, adoro, um querido colega que nos acompanha e também faz um trabalho incrível. Que responsabilidade, né, de encerrar, mas eu costumo sempre fazer um convite à nossa reflexão. Vi várias perguntas no sentido de e se, né? E a gente precisa ser mais protagonista. Então, eu tenho ouvido muita coisa nesses últimos anos, tentando levar essa mensagem da integridade pública no seu sentido mais amplo. Vocês já me escutaram falar sobre isso, mas nunca é demais repetir. Quando a gente fala de integridade pública, eu não digo integridade do setor público, eu digo integridade pública num sentido amplo em que eu tenho a iniciativa pública, a iniciativa privada e eu tenho a sociedade envolvida. E a gente tem pecado muito com relação ao nosso papel de cidadão e com relação ao nosso protagonismo. Nós somos, sim, seres que cometem pequenos atos de corrupção todos os dias, quando nos beneficia, e flexibilizamos algumas condutas, e enquanto isso apontamos o dedo, né, para o setor público que não está funcionando direito, para a iniciativa de um CEO que não foi muito legal, e o que nós estamos fazendo com a nossa própria conduta. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem hoje, para que a gente consiga construir um sistema de integridade nos municípios, a gente precisa ter muito engajamento dos cidadãos que estão mais próximos, né, que vivem no município, que andam nas ruas, que frequentam as praças, né, e que muitas vezes não se dão conta de que tudo isso é seu, que o público é meu, é seu, é de todos nós, né? Então, que a gente possa, com essas sementes que a gente dissemina em fóruns como este, erguer cada vez mais a nossa força de cidadania e a gente retomar aí o nosso país, que é nosso, né? Então, gente, muito obrigada.
por essa tarde incrível aí de debates e de aprendizado. Obrigado, Roberto. Então, é isso, gente. Boa tarde para todo mundo e seguimos aí com a missão já dada pelo Aldir de levarmos esse tema mesmo na ponta, né? Agora teremos eleições municipais. Vamos ver se minimamente a gente conseguir um que seja, já valeu a pena. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.